Salve, turma, professor Aldo Rocha por aqui. Hoje eu venho para compartilhar contigo um tema muito relevante que provavelmente vai ser cobrado no ENAD, né? E esse tema é o tema de gestão de configuração no âmbito da engenharia de software. Tu pode me perguntar, no âmbito da engenharia de software, Aldo, como assim? É que gestão ou gerência de configuração também é trabalhado no âmbito de suporte ao serviço de tecnologia, no âmbito de infraestrutura, de TI, enfim. Mas hoje nós vamos dar ênfase à gestão de configuração no âmbito da engenharia de software. E como é que a gente vai trabalhar isso aí, professor? Bom, a gente vai trabalhar baseado nessa questão que eu vou te mostrar, que traz o seguinte para a gente. Percebe o enunciado da questão. A gerência de configuração de software, também chamada de gerência de mudança, é o processo que mantém atualizadas as informações dos elementos de configuração. A esse respeito, avalie as afirmações a seguir. Bom, vamos agora analisar as afirmações que a questão traz para a gente. A afirmação 1, ela vai dizer que a auditoria de software é um processo que consiste em verificar se a linha de base foi atendida ou se os requisitos do sistema foram atendidos. Bom, antes de te responder se a afirmativa é correta ou incorreta, eu gostaria de fazer o quê? De te explicar sobre o conceito de auditoria de software. Aldo, o que é a auditoria de software? Bom, pela literatura, a gente pode dizer que a auditoria de software é um processo de revisão e detalhamento dos recursos utilizados. E esse procedimento, qual é o principal objetivo dele? O principal objetivo é de garantir que as ferramentas estejam em conformidade com o negócio e de acordo com a expectativa dos clientes ou dos usuários, demandantes do serviço, demandante do projeto de construção de um produto de software. Além disso, a auditoria de sistemas vai identificar o quê? Vai identificar potenciais problemas de segurança, vai verificar se o cumprimento da legislação vigente está em conformidade, confirma se os serviços contratados estão sendo atendidos e, claro, se os requisitos do sistema estão de acordo com o pedido pelo cliente. Lembra lá daquela fase inicial do projeto de construção do software que a gente tem análise de requisitos? Lá naquela fase de análise de requisitos, a gente faz o levantamento de todas as necessidades do usuário, do cliente ou da companhia, como tu queiras abordar esse contexto. Bom, ainda analisando essa alternativa, eu preciso trazer para você o quê? O conceito de linha de base. A linha de base significa um ponto de partida muito bem definido. Como assim, Aldo? É uma referência composta pelos itens que podem ser, por exemplo, a documentação de requisitos, a modelagem desenvolvida, a modelagem de banco de dados ou a modelagem de sistema em si, o ML. Né? Pode também ter uma versão inicial do código e entre outros. Né? Essa linha de base ela vai ser a referência. Põe isso bem, fica com isso bem fixo na tua mente, que ela vai ser a referência de comparação daquilo que foi executado, entregue, né, com o que foi aprovado no início do projeto de construção do produto de software, certo? Mas eu preciso frisar aqui para ti também o seguinte, que essa linha de base não limita o trabalho apenas a uma comparação da entrega do projeto com o que foi acordado no início, mas também serve para o quê? Para monitorar e controlar se o projeto está no trilho. Como é que a gente avalia que o projeto está no trilho? A gente olha para a linha de base do projeto, olha para a linha de base de toda aquela estrutura inicial do projeto e verifica se o trabalho que está sendo executado, se ele está de acordo com o que se espera ou o que foi proposto dentro daquela linha de base. E outra coisa, é importante ressaltar que se houver grandes mudanças
né, no contexto do projeto ou de desenvolvimento desse produto, tipo, recursos humanos saíram, ou de repente uma crise se instalou dentro do contexto do projeto e os investimentos são menores, né, do previsto. Então, o que a gente poderia fazer nesse ponto? A gente precisa trazer para a mesa com os stakeholders essas informações para uma aprovação de uma nova linha de base que vai ser a nova referência. Então, quando a gente volta lá para analisar a afirmativa 1, a gente pode dizer que ela é verdadeira. Vamos voltar ali e visitar a alternativa 1. O que ela diz? A auditoria de software é um processo que consiste em verificar se a linha de base foi atendida ou se os requisitos do sistema foram atendidos. Então, resposta correta, alternativa 1, verdadeira, ok? Então, vamos avaliar agora a afirmativa 2. Afirmativa número 2. O que diz a afirmativa número 2? A linha de base é o segundo marco de referência que ocorre após realizados os controles de mudança, geralmente chamado de versão 2.0 de software, Aldo. A linha de base é a versão 2.0 do software. Bom, pelo que eu acabei de explicar anteriormente, foi possível deixar claro para ti aqui que a linha de base é uma referência, é o ponto de partida, é o item que vai ser monitorado. Lembra que eu te falei? Vai ser monitorado e controlado no intuito do quê? De mitigar os riscos de atraso ou de entregas que não estão em conformidade com a expectativa final do cliente. Logo, essa afirmativa número 2 é uma afirmativa falsa, certo? Bom, com isso, vamos passar aqui para a afirmativa 3 da questão. O que a afirmativa 3 fala? Ela fala que um item de configuração é um elemento unitário que compõe aquele software e deve ser gerenciado. Bom, aqui a gente tem dois conceitos que eu gostaria de aprofundar para te dar um background para que tu possas responder qualquer variação dessa alternativa que foi te dada aí no número 2. E o primeiro item está relacionado, o primeiro conceito que eu gostaria de compartilhar contigo aqui é o conceito de gerenciamento de configuração. E voltando ali, mais uma vez, fazendo uma análise bibliográfica e consultando a academia, a gente pode dizer que tradicionalmente a gestão de configuração vai servir para assegurar que as ferramentas tecnológicas são como deveriam ser e estão em conformidade com os requisitos. Aldo, o que é isso que tu falas tanto de conformidade com os requisitos? Bom, quando eu falo de conformidade com os requisitos, eu estou dizendo que tudo aquilo que está sendo feito, todo o trabalho que está sendo realizado dentro de um projeto, do contexto qual a gente está desenvolvendo um produto de software ou desenvolvendo para entrega de um serviço, é aderente à expectativa do cliente, à expectativa do demandante, certo? Que pode ser um usuário, pode ser uma empresa, o que quer que seja. Certo? Então, a gente precisa fazer uma verificação contínua de que qualquer alteração seja adequadamente avaliada, autorizada e somente implementada se autorizada, certo? Isso ocorre por quê? Porque a gestão de configuração possibilita uma rastreabilidade, que a gente chama, né, entre os itens de configuração. Dentro de um determinado contexto. Isso quer dizer o que, Aldo? Essa rastreabilidade. Bom, a rastreabilidade, ela quer dizer exatamente sobre qual a relação de um requisito com o outro, de uma documentação com outra documentação. É exatamente para evitar aquelas demandas de que, quando você está desenvolvendo um software, é comum o cliente falar o quê? É só um campinho ali no formulário, é só mais um dado que vai ser colocado ali. Não é só isso, certo? Tudo tem que ter
análise de rastreabilidade para verificar quais serão os impactos dentro do que a gente vai fazer para a estrutura, para a arquitetura como um todo. Aqui a gente falando de produto de software, certo? Então é isso que a gente está trabalhando de rastreabilidade. E aí, ainda com a gestão de configuração, o que a gente pode dizer? Que essa gerência de configuração, com ela é possível garantir que nada deve ser alterado sem a revisão adequada e reforçando o que já foi falado anteriormente, principalmente a autorização dos interessados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que toda uma versão nova de um sistema, imagina que a gente vai liberar uma nova versão e a gente não tem um mapeamento total de todos os itens de configuração que estão vinculados ou que estão relacionados àquela versão. E um desses itens de configuração tem um problema. Quando a gente sobe a versão de sistema, o que vai acontecer? Vai impactar com certeza o cliente. E tem muito cuidado sobre isso, principalmente quando a gente está falando de software as a service, por exemplo, como um Spotify da vida. Imagina que o Spotify vai subir uma versão e deu um problema nessa subida de versão por falta de gestão de configuração. O que vai acontecer? Qual é o impacto disso? O impacto disso natural é que todos nós que somos usuários da ferramenta, a gente fique sem o serviço. E aí a gente vem para o conceito de downtime de serviço, de incidentes, que não é o nosso foco aqui, né? A gente está falando de gestão de configuração. Mas apenas para que vocês possam compreender a relação e a importância da gestão de configuração dentro do contexto da engenharia de software, dentro do contexto do desenvolvimento de produtos de software também. E o que mais, Aldo? Além disso, o que é preciso fazer? É preciso projetar, produzir, distribuir, operar, manter e atualizar, deixar de forma atualizada e moderna centenas e milhares de itens e peças de montagens, programas de software, etc. Tudo isso, pessoal, que eu acabei de falar, está vinculado com o conceito e está sobre a responsabilidade da gestão de configuração. E aí, o que eu preciso trazer aqui para ti também, uma curiosidade, é que a gestão de configuração é um termo que ganhou popularidade com a ITIL. O que é a ITIL, Aldo? Information Technology Infrastructure Library. É um acrônimo aí de uma biblioteca de boas práticas dentro da área de tecnologia da informação, que traz ali boas práticas do que fazer dentro de um contexto de TI, principalmente de serviços de TI. E aqui, no âmbito da engenharia de software, a gestão de configuração ou gerência de configuração é mais conhecido como Unified Configuration Management, ou UCM. Né? E, usando a UCM, o que os desenvolvedores podem fazer? Eles podem manter código-fonte, podem manter documentação, as principais issues, né, os problemas ali que a gente detecta dentro ou encontra dentro do processo de desenvolvimento de software, as mudanças, informações que vão dar apoio à gestão de mudança. O que é dar apoio à gestão de mudança, Aldo? É exatamente facilitar o processo de mudança e fazer com que esse processo seja menos traumático possível. Né? Para quem é da área de engenharia de software, sabe que uma subida de versão gera muitos estresses dentro de um time. Né? E essas mudanças, quando elas são solicitadas, elas precisam que sejam de fato executadas, sejam em alterações de código, para que a gente possa realizar essas alterações de código e fazer com que elas sejam alteradas dentro de um controle, dentro de uma sanidade mental, digamos assim, para as equipes que trabalham dentro desse contexto. Dito tudo isso, gente, é preciso que eu te fale o quê? Sobre o termo item de configuração, que também é trazido na afirmativa ali da questão. Né? Aldo, o que é um item de configuração?
Praticamente é um termo que se explica pelo próprio nome, né? Item de configuração. Esse item de configuração a gente pode dizer que é um ativo de serviço. E esse ativo de serviço, ele precisa ser gerido a fim de entregar um serviço de tecnologia da informação, um serviço ou um produto. Esse ativo, ele faz parte de um todo, né? Digamos assim, esse item de configuração, ele faz parte de um todo e é importante que a gente tenha essa visão micro sobre ele, talvez e detalhada, né? E quando a gente fala desse item de configuração, a gente pode dizer que é um ativo tão essencial para a entrega do serviço que é gerenciado como um item único. Por que isso, Aldo? Para manter o controle sobre todos os registros da configuração, né? Todos os registros de configuração, por exemplo, se a gente está falando aqui no âmbito de engenharia de software, se a gente tem documentação da linguagem de programação, modelos para quem trabalha com OML aí, né? Modelos de caso de uso, modelos de classe, modelo de sequência, são todos itens de configuração dentro de um contexto como um todo, né? Que é o contexto de um projeto de engenharia de software. Mas a gente pode também ter dentro de uma operação de software. Né? Pode não, temos, e é muito comum a gente ter esse controle de itens de configuração dentro de um cenário de tecnologia, seja de serviço, seja de produto, e quando a gente está falando de item de configuração e essa gestão desse item de configuração, a gente está falando exatamente sobre ter o registro de configuração, ou seja, as informações daquele item de configuração durante todo o ciclo de vida do produto ou do serviço. E aí vem aquela pergunta de prova. Por que, Aldo? Por que preciso gerenciar? Por que é tão importante gerenciar um item de configuração? E aí eu te respondo. Porque um item de configuração, quando ele não é mapeado, por exemplo, com poucas informações, assim, né? Quando a gente não tem um mapeamento do todo, certo? É muito comum isso, gente. Século XXI, a gente está aqui, a gente sabe que a tecnologia evoluiu muito, os processos evoluíram bastante, mas ainda assim é muito comum a gente ter problemas de documentação, problemas de gestão de configuração, que é o principal tema aqui da nossa aula, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, por que é importante gerenciar informações de itens de configuração, é exatamente para que a gente possa minimizar os impactos gerados ou possivelmente gerados em mudanças programadas. Imagina que eu estou aqui dentro da minha empresa, eu tenho um produto que eu forneço para o mercado, praticamente naquela mesma analogia ali que eu fiz com o Spotify, mas poderia ser qualquer outro produto que a gente tem, que vocês conhecem, que a gente tem disponibilizado em escala aí para o Brasil e para o mundo, certo? Quando esse processo de, vamos exemplificar aqui uma subida de versão, né? Ele não é maduro o suficiente, ele não tem o mapeamento de cada item e a rastreabilidade sobre o impacto de cada item dentro desse processo como um todo, a gente pode ter sim um impacto muito negativo em uma liberação de versão, por exemplo, e liberando uma versão, quantas vezes a gente já não viu na atualidade, né? Quantas vezes a gente não viu liberar a versão, o produto ficar indisponível para o usuário final, e isso gera o quê? Vai gerar o impacto de imagem, o impacto de perda de cliente, talvez, o impacto de problemas de relacionamento entre fornecedores, certo? Então, tudo isso é base do nosso gestão de configuração e gestão de itens de configuração. Bom, dando continuidade aqui, a gente pode voltar lá no item 3 e visitar ali o que a afirmativa diz. Ela diz que um item de configuração é um elemento unitário que compõe aquele software e deve ser gerenciado. O que a gente pode dizer com isso? Como é que a gente pode responder depois de toda a explicação que nós tivemos aqui? A gente pode responder que essa afirmativa é verdadeira.
E para concluir, vamos lá analisar as alternativas de respostas que a gente tem na questão, certo? A letra A diz que apenas a alternativa 1 está correta. Tá? A alternativa 1 realmente está correta, mas vamos continuar, né? A letra B diz que apenas a 2 está correta. A gente viu ali que a 2 é a única incorreta. A letra C diz que a 1 e a 2, a 1 e a 3 apenas estão corretas, certo? E a alternativa D diz que a 2 e a 3 apenas, e a alternativa E diz que apenas a 3. Então, baseado em tudo que foi explicado e nas alternativas, a gente pode dizer que a resposta correta é a letra C. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço a tua atenção e boa prova. Um abraço.